Hoje, a JML veio até o escritório do Dr. Luciano Elias Reis. Ele é advogado, doutorando e mestre em Direito Econômico, especialista em Direito Processual Civil, com ênfase em litígios públicos e também especialista em Direito Administrativo, além de autor de diversos artigos jurídicos e obras nas áreas de convênios administrativos, licitações e contratos, inclusive. E esse é o nosso tema do bate-papo de hoje, para você que sempre acompanha os canais da JML Consultoria e Eventos. Olá, doutor Luciano, muito obrigada pela sua participação. Olá, Carol, a satisfação é integralmente minha de estar aqui nesse canal da JML para conversar um pouco sobre licitações e contratos. Vamos lá então dar algumas dicas aí para o pessoal que sempre nos assiste. Vamos. Estamos à disposição, um importante canal e inclusive quando falou ali de artigos, temos também vários artigos veiculados na revista da JML e no site da JML para os nossos aí telespectadores, podemos assim dizer. Com certeza, inclusive essa é uma dica, né? Você que ainda não acompanha aí fielmente os canais da JML, vem com a gente que toda semana tem conteúdo exclusivo que a gente prepara para esse pessoal aí capacitar ainda mais e ter mais facilidade, né, no dia a dia, porque essa é uma rotina um tanto quanto complexa, né, doutor? Bastante complexa, se nós pararmos para verificar o arcabouço normativo sobre licitações e contratos, é muita instrução normativa, decreto, lei, portarias, dentre outros atos normativos, o que torna o agente público que está lá na ponta, na execução, isso a gente percebe nos cursos, no dia a dia, nas perguntas, nas consultorias, ficam às vezes tem muita boa vontade de querer fazer o certo, todo mundo quer fazer o certo, mas às vezes em razão dessa demanda muito grande de normas acaba tendo dificuldade. E aí canais como este da JML, eles acabam sendo um grande instrumento a favor da segurança jurídica dos servidores e dos empregados públicos e também dos empregados da família do Sistema S, né, que é da JML também, muitos que nos assistem, o que acaba facilitando a vida deles, ajudando, colaborando com o dia a dia profissional. Então vamos começar, que eu acho que a gente tem um pouquinho para falar sobre hoje. Doutor Luciano, qual que é a importância da fiscalização de contratos? A fiscalização de contratos, Carol, ela, primeiramente, se pensarmos na Lei 8666 de 1993, que é a Lei de Licitações, ela é imposta como um dever, não só na Lei 8666, já vinha no Decreto-Lei 2300, mas acima de tudo vem pela característica de todo aquele que está encarregado para fazer algo, ou seja, que tem alguma atividade para agir em nome de outrem, tem o dever de agir muito bem. Então, se você acaba celebrando um contrato e sendo pago esse contrato, seja lá por um SESC, por um SEBRAE, seja por uma prefeitura, seja por um governo, por um ministério, por um tribunal, ora, este órgão ou entidade ele tem o dever de fiscalizar se o contrato está sendo fielmente cumprido. Ora, nós estamos falando de recursos que não são recursos próprios, ou seja, não são recursos das pessoas envolvidas, dos empregados, mas sim recursos alheios, recursos públicos, diretos ou indiretos, razão pela qual a fiscalização é indispensável. Não é só pelo aspecto de estar na lei, né? Não é só pelo aspecto de estar na lei, a gente tem que entender qual o raciocínio do dever da fiscalização, né? É por isso que as Cortes de Contas, aí, Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas estaduais, aqueles que têm municípios, Controladoria Geral da União, dentre outros órgãos de controle, acabam exigindo uma fiscalização tão rigorosa dos contratos. Na verdade, não é tão rigorosa, é uma fiscalização justa dos contratos administrativos, a fim de saber se aquele que ganhou a oportunidade de celebrar um contrato e com isso obter um benefício que é o lucro, ele está cumprindo de acordo com o que estava previsto. Ou seja, se as cláusulas estão sendo cumpridas, as especificidades técnicas, as etapas, o pessoal que ele colocou, que tinha que estar na hora da execução. Então, a fiscalização contratual é uma garantia, eu diria, né, Carol, não só para o dia a dia, para a tranquilidade dos empregados e dos agentes em geral, mas, acima de tudo, para nós, como sociedade, de que aquilo que foi pactuado está sendo cumprido rigorosamente nos termos avançados. E a pergunta que eu te faço agora, doutor Luciano, é: qualquer pessoa, qualquer servidor está apto a fiscalizar esse contrato ou tem que ser uma pessoa realmente habilitada para isso?
veja, que nós não podemos, aproveitando, seja aí neste ano 2018, que eu sempre brinco nessa figura, do que vai que é tua, Tafarel, né? Ou seja, naquela ideia de que pegamos alguém que não sabe o que está fazendo e colocamos para designar como fiscal, designamos como fiscal de contrato, isso não é possível. Isso não é bom, não é saudável para a finalidade. Por isso que a gente trabalhou aqui nessa pergunta anterior, e eu gosto de fazer essa introdução, da importância da fiscalização contratual. Não é uma questão de ter alguém para assinar e carimbar a nota. Eu brinco, o fiscal não é um carimbador de nota fiscal. O fiscal deve ser aquele agente que analisa, que é responsável, que conhece tecnicamente o objeto. Ora, eu sou advogado, não adianta colocar o Luciano para fiscalizar uma obra. Eu vou olhar e vou verificar, nossa, levantar na parede. É o velho ditado, cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Olha, você mesmo falava das instalações elétricas, por exemplo, de uma residência. Não adianta colocá-la, você como jornalista, como comunicadora social, para mexer na engenharia elétrica da casa, nas redes, nos pontos. Então nós temos que colocar alguém que seja expert, alguém que já atue naquela área, alguém que tenha tempo, porque imagine só, você já tem uma rotina muito atribulada com outros vários afazeres dentro do órgão da entidade. E ainda recebe mais este afazer, mais esta atribuição, você já não consegue às vezes dar conta do que você está fazendo, por mais que a pessoa seja de boa fé, que a pessoa seja assim proativa, mas não tem tempo. Ou seja, então nós temos algumas características, né? Algumas características. Além da pessoa ser uma pessoa com comportamento ético, além de ser responsável, conhecer tecnicamente, ter tempo, ter operacionalidade para executar essa tarefa, porque do contrário é você dar vamos imaginar, uma canivete para que alguém venha fazer fogo no meio da floresta, né? Nós temos que dar condições para executar a atividade. Então, não é bem assim. Nós temos que ter muita parcimônia e aí eu digo sempre o seguinte, a responsabilidade aquele que designa. Ou seja, não a responsabilidade só daquele que é designado, mas a responsabilidade daquele que designa, porque quem designa mal também é responsável. Tá certo. Vamos continuar esse nosso bate-papo agora. Doutor Luciano, qual que é a relação entre o setor de fiscalização contratual com a equipe de planejamento da contratação? Esse é um assunto muito importante. É um assunto importantíssimo, é um assunto que está em voga em razão da Instrução Normativa número 5, 2017, a equipe de planejamento da contratação. A equipe de planejamento de contratação é uma equipe que é formada para que nós tenhamos uma fase de planejamento adequada, porque temos uma fase preparatória adequada, aquela fase interna da licitação muito bem realizada para que posteriormente, lá na frente, aos 45 do segundo tempo, aos 48 do segundo tempo, a gente não tenha problema. Então a equipe de planejamento ela tem que ser formada por quem conhece o objeto. Então aí vem a proximidade que na administração, nos órgãos, entidades, sejam da administração pública, sejam aqueles que assemelhados, pessoas jurídicas de direito privado, como, mais uma vez, eu gosto de dizer da nossa família aí do Sistema S, eles precisam estar atrelados, né? Precisam estar atrelados. Então o que acontece? Nós precisamos, na equipe de planejamento de contratação, colocar pessoas que venham a contribuir com informações, com experiências anteriores, que saibam lá o dia a dia na execução. E aí vem aquela questão. Muitas vezes aquele servidor ou aquele agente que é designado como fiscal, ele às vezes é o único que conhece daquele objeto na repartição. Então ele tem que participar também na equipe de planejamento. Essa é uma discussão muito interessante, mas a minha postura e o meu posicionamento é que é saudável que faça parte da equipe de planejamento de contratação, inclusive, posteriormente, quem vai ser fiscal de contrato. Esse é um posicionamento doutrinário que eu tenho, e eu sei que não sou uma voz unânime nesse ponto, que tem vozes divergentes, vários amigos, colegas que nós divergimos sobre esse ponto, mas me parece bastante saudável. Claro, no mundo ideal, seria melhor que nós tivéssemos alguém na equipe de planejamento e outras pessoas totalmente diferentes na fiscalização e todas tivessem a mesma capacidade técnica. Claro. Mas, infelizmente, nós não podemos tampar o sol com a peneira, e digo isso ainda mais por já ter vivenciado e vivenciar essa parte da administração pública, seja internamente ou fora da administração, por muito tempo.
Tá certo. Bom, e você com certeza já ouviu falar sobre sanções administrativas, porque dentro aí desse assunto de contratos, esse é um termo muito importante e bastante debatido também. Doutor Luciano, qual que é a importância das sanções administrativas e existe o poder na aplicação dessas sanções? Veja, a sanção administrativa, ela não está prevista, se nós pegarmos o marco teórico e o marco regulatório da Lei 8666, não é só na Lei 8666 que está previsto. Antes da Lei 8666, nós já tínhamos o dever de sancionar. Sancionar é penalizar. Penalizar aquele que descumprir. Então nada mais justo, né? Se você no teu dia a dia privado, né, Carol, se você contrata alguém e alguém descumpre o contrato, você vai penalizá-la dentro dos termos contratuais. Então, nós não podemos ter benevolência durante a execução de um contrato administrativo ou de um contrato decorrente de um processo licitatório no aspecto de não penalizar, né? Claro que não é penalizar por penalizar, é sancionar quando houver e ficar caracterizada uma infração. Caracterizada uma infração, nós temos o dever de aplicar uma sanção. Veja, às vezes a gente está num congresso, a gente está num curso, seja da JML, muitas vezes lá na JML o pessoal fala, mas os licitantes não levam a sério a administração, mas veja só, eles descumprem o contrato. E a minha pergunta sempre é, e vocês? O que vocês fazem enquanto alguém descumpre? Né? Nós não fazemos nada. Olha, aí como é que você vai querer que aquela pessoa, aquela empresa, deixe de cometer uma irregularidade se ela comete uma irregularidade e nada lhe acontece, ou seja, não lhe é aplicada uma sanção como a lei determina? Aí fica difícil. Então nós temos que fazer a nossa parte, né? E aí, mais uma vez, aproveitando, esses assuntos estão imbricados, ou seja, a parte de fiscalização com a parte de sanções na sede e em execução contratual. Não adianta falar em sanção, vamos aplicar sanções administrativas se nós não temos uma fiscalização contratual adequada, planejada e bem instrumentalizada, com rotinas bem fixadas, porque daí, na verdade, você não vai aplicar sanção nenhuma. E tem que ficar de olho, né? Porque a gente sabe que esses eventuais problemas estão propensos a acontecer o tempo todo, né, doutor? A todo momento. Por isso que os tribunais dizem que aplicar sanção não é somente um dever e um poder. Ou seja, é um dever-poder, é um dever da administração e por isso ela goza de poderes para executar a implementação desses deveres. Ou seja, você faz um processo administrativo sancionatório, ou um processo administrativo sancionador, ou como queiram outros processos administrativos de responsabilização, no seio da administração, no seio da entidade, para apurar a irregularidade, constatar a irregularidade e aplicar a respectiva sanção. Claro que aí vem aquela questão que é muito importante, né, Carol? Também não adianta sancionar de qualquer maneira, porque senão depois o pessoal invalida junto ao Poder Judiciário. É preciso que se cumpra rigorosamente a lei, é preciso que conheça o procedimento, é preciso que conheça as novas normas. Por exemplo, eu já até convoco todos para um dos meus últimos artigos sobre a aplicabilidade ou não do Código de Processo Civil aos processos administrativos. Ou seja, algo que pouca gente tem falado, né? E é um assunto extremamente instigante, atual, que nós podemos e estará disponibilizado, inclusive, na JML esse artigo. Então tá certo, vamos continuar agora, doutor, falando também, pessoal, das sanções da Lei 10.520. Há possibilidade de aplicar as sanções dessa lei pelas empresas estatais, doutor Luciano? Veja, é um assunto extremamente instigante, porque ao passo que hoje as empresas estatais estão submetidas à Lei 13.303 de 2016, e agora já deu o período de vacatio legis de 2 anos, ou seja, no dia 30 de junho de 2018, as empresas estatais agora têm um marco regulatório próprio. Só que, ao mesmo tempo, a lei das estatais prevê o uso do pregão. E a grande questão é, agora eu uso as sanções do pregão quando é realizado por uma estatal, ou uso as sanções que estão lá albergadas, que lá estão previstas na Lei 13.303. Me parece que a ideia da lei das estatais, quando traz a possibilidade de usar o pregão, é um aspecto procedimental. Não um aspecto, inclusive, das sanções.
Isto porque, no meu ponto de vista, as sanções elas carecem e necessitam de uma tipicidade e amparo legal. E a Lei 13.303 já traz essa parte das sanções na própria Lei 13.303. Ou seja, então seria o adequado o uso das sanções da lei das estatais e não o uso das sanções da lei do pregão, quando for feito um pregão por uma empresa estatal depois do dia 30 de junho de 2018, quando então já agora ninguém tem a priori desculpa para não aplicar essa lei das estatais. Tá certo, olha só, dica muito importante para vocês. E para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje, que claro, né, vem trazer algumas dicas sobre esse universo tão importante aí das contratações, doutor Luciano, a gente quer saber quais são os instrumentos jurídicos cabíveis para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Esse também é um outro ponto muito questionado nos cursos da JML quando nós ministramos. Eu gosto de separar que o equilíbrio econômico-financeiro nós estamos falando de manutenção ou mantença do equilíbrio econômico-financeiro como um todo. E essa manutenção que a Constituição determina, ela tem, por sua vez, 3 instrumentos jurídicos que podem ser utilizados para permanecer essa equação econômico-financeira linear. Na verdade, desses 3 instrumentos, eles fazem parte de 2 espécies, que é a revisão de preços e o reajuste de preços. Então, a revisão de preços, também chamada por alguns de recomposição, alguns chamam até de realinhamento, né? Alguns até vêm até mencionar e denominar como reequilíbrio. Eu prefiro que reequilíbrio seja gênero. Revisão, no meu ponto de vista, seria uma espécie, e a outra espécie seria reajuste, que essa espécie tem outras 2 subespécies, a repactuação e o reajuste em sentido estrito. Esses são os instrumentos jurídicos existentes para o reequilíbrio econômico-financeiro existente nos contratos, ou ainda, se não falar reequilíbrio, seria pela manutenção ou mantença da linearidade da equação econômico-financeira. É claro, trazendo aqui aspectos pontuais, gerais, porque eu sempre brinco, né? Só sobre esse assunto de equilíbrio econômico-financeiro, a gente passa às vezes 3, 4 horas num curso explicando tópico a tópico, fato gerador por fato gerador e como instrumentalizar no dia a dia cada um desses instrumentos. Com certeza, doutor Luciano, em nome de toda a equipe da JML e também do pessoal que acompanha os nossos canais, gostaria de registrar o nosso muito obrigada por ter nos recebido aqui na sua rotina, que a gente sabe que é corrida, né? Mas que bom que você dedicou esse tempinho, porque eu tenho certeza que essas dicas são muito valiosas para ajudar aí no sucesso, né, do trabalho do nosso público, que sempre depende dessas atualizações para exercer suas atividades de forma bastante efetiva e com muito sucesso. Eu que agradeço, Carol, agradeço toda a equipe da JML, agradeço todos aqueles que estarão nos assistindo. Digo que, e aproveito para externar que realmente essa nossa conversa foi planejada por muito tempo, né? Nós tivemos alguns problemas de agenda às vezes, mas deu tudo certo. Eu peço àqueles que nos assistirem, se tiverem alguma dúvida, que já mandem para a JML, para que a gente possa, numa nova oportunidade, apresentar outros temas e aquele que já estiver, mais uma vez, navegando lá na JML ou ainda nos cursos em que nós estivermos lá junto à JML para que possamos esclarecer possíveis e futuras dúvidas. Agradeço novamente aí e sempre fico à disposição. Nós é que agradecemos. Muito obrigada, doutor. É isso aí, pessoal. Continue sempre de olho nas novidades, dicas e entrevistas que a JML traz com exclusividade para você. Até a próxima!